Você está errado sobre riqueza e salário. Você já parou para pensar sobre o que realmente define quem é rico? O que vem à sua cabeça quando alguém fala sobre riqueza? Muitos de nós tendemos a associar a ideia de ser rico a ter um grande salário, um trabalho de prestígio, um escritório no topo do prédio ou até mesmo uma casa enorme com piscina e carro do ano. Mas, se eu te dissesse que você está absolutamente errado, e não estou falando apenas de mentalidade de riqueza. Estou falando de uma verdade crua sobre como você deve pensar sobre dinheiro. E mais importante, como você deve agir com o seu dinheiro. A realidade é que o quanto você ganha não é o que importa. Sim, você ouviu bem. Não é o seu salário que vai te tornar rico. Pode ser até que você tenha um emprego super bem remunerado, ganhe mais do que a média da sua profissão. Mas, se você não souber o que fazer com esse dinheiro, você não vai conseguir transformar sua vida financeira. Você pode estar no topo da pirâmide de salários, mas, sem uma estratégia de investimento consistente, você vai continuar se sentindo preso no ciclo de gastar e ganhar. É como estar em uma esteira. Você corre, mas não sai do lugar. Agora, eu sei o que você deve estar pensando, mas então, o que faz a diferença? Não é o quanto você ganha? E eu te pergunto, quanto você investe todo mês? Isso, meus amigos, é a chave do jogo. O segredo da riqueza não está na quantidade de dinheiro que entra, mas na quantidade que você é capaz de poupar e investir todo mês. Esse conceito de investir regularmente todo mês é simples, mas muito poderoso. Para a maioria das pessoas, parece que para ser bem-sucedido financeiramente é necessário ter uma renda enorme. Mas o que realmente faz diferença é a disciplina financeira e a capacidade de fazer seu dinheiro trabalhar por você. Esse é um princípio que investidores de sucesso sabem muito bem. E não estou falando de pessoas super especializadas em finanças ou economistas famosos. Estou falando de pessoas como Luiz Barsi, que sem fazer barulho construiu uma fortuna considerável, simplesmente porque investiu com disciplina, mês após mês. Você está começando a entender? Não importa o quanto você ganhe. O que vai mudar a sua vida financeira é o quanto você decide investir todos os meses, por mais que pareça ser um valor pequeno. E aqui está o detalhe. A chave para esse tipo de sucesso está na constância. Eu sei que no início isso parece óbvio e simples demais, mas a maioria das pessoas que ganha bem não tem esse hábito de investir regularmente. O que elas fazem é gastar o dinheiro, comprar o que precisam, o que querem e deixar para depois o tal investimento. Ou pior, não investem de forma alguma, esperando o momento perfeito, o momento que vai acontecer uma grande oportunidade. Mas adivinhem, o tal momento perfeito nunca chega. Se você não começar agora, nunca vai começar. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? É que a maioria das pessoas acredita que precisa de muito mais dinheiro para começar a investir. A mentalidade das pessoas, muitas vezes, é que apenas quem ganha fortunas pode se dar ao luxo de investir. E olha, eu tenho uma notícia boa para você. Não é assim que funciona. Com um salário médio, você pode começar a investir hoje mesmo, sem precisar fazer sacrifícios enormes ou esperar o tempo certo. Qualquer pessoa pode começar a investir com pequenas quantias. O segredo está na persistência e no longo prazo. Agora, vou te contar um segredo que vai te fazer enxergar a riqueza de uma maneira completamente diferente. O verdadeiro segredo está em começar com o que você tem agora e fazer disso um hábito. Pode ser R$100 por mês, pode ser 200, pode ser 50. O importante não é o valor exato,
mas sim o fato de você estar fazendo isso todos os meses, criando um hábito poderoso que vai fazer seu dinheiro crescer de maneira constante ao longo dos anos. O tempo e a disciplina se tornam seus aliados. Então, quando você começar a investir todo mês, por mais que comece com um valor modesto, você estará criando um futuro financeiro próspero. E você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Não é que você tem que ser um gênio financeiro para entender isso. O segredo está em simplesmente começar. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Você só precisa de disciplina e de um compromisso real com o seu futuro financeiro. Então, pense nisso por um momento. O que você está fazendo com o seu dinheiro agora? Está colocando ele para trabalhar para você? Ou está simplesmente deixando ele escapar entre os dedos, mês após mês? Se você ainda não começou a investir de forma consistente, agora é o momento de agir. Não espere mais. O quanto você ganha não importa, mas o quanto você investe todo mês, com disciplina e consistência, vai determinar seu futuro financeiro. No final das contas, a verdadeira pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar esperando o momento perfeito? Ou vai começar agora mesmo com o que você tem? Se você ainda não começou a investir, deixe um comentário dizendo: eu vou começar agora. E compartilhe este vídeo com seus amigos, para que todos possam começar a mudar sua mentalidade financeira também. O conceito de investir todo mês. Agora que você já entendeu que o segredo para a verdadeira riqueza não está no quanto você ganha, mas no quanto você investe, vamos aprofundar o conceito de investir todo mês. Eu sei que, para muitos, isso pode parecer algo simples demais, mas garanto que é a base de uma das filosofias mais poderosas quando se trata de transformar sua vida financeira. E o melhor de tudo é que você pode começar hoje mesmo, sem depender de grandes quantias de dinheiro ou de um salário milionário. Primeiro, vamos definir o que significa investir todo mês. Muitas pessoas têm a ideia de que investir é algo que se faz de forma pontual, em grandes quantias, ou quando aparece uma grande oportunidade. No entanto, investir todo mês não é sobre esperar pela oportunidade perfeita, mas sim sobre manter uma disciplina e alocar uma parte do seu dinheiro todo mês, para que ele cresça ao longo do tempo. Esse simples ato, feito de forma regular, tem o poder de gerar resultados extraordinários a longo prazo. Quando falo sobre investir todo mês, estou falando de um compromisso constante com o futuro financeiro. Não importa o valor, pode ser R$100, R$200 ou até menos. O que importa é que todo mês você separa uma quantia fixa e a direciona para algum tipo de investimento. Isso pode ser em ações, fundos imobiliários, tesouro direto ou qualquer outro tipo de investimento que tenha o potencial de gerar retorno ao longo do tempo. O segredo está em ser consistente? Parece simples, certo? E é, mas é aqui que muitos falham. A ideia de investir todo mês não é um conceito novo, mas é uma das estratégias mais poderosas que um investidor pode adotar. O que acontece é que muitas pessoas se perdem na ideia de que precisam começar com grandes quantias, ou então começam e param rapidamente por acharem que o valor é insignificante. Porém, o valor pequeno e constante tem um poder imenso quando aliado ao tempo e à disciplina. O conceito de investir regularmente todo mês é algo que se aplica a qualquer tipo de pessoa, independentemente do quanto você ganha. Como falei antes, não importa o quanto você ganha, o importante é o quanto você consegue investir de forma constante. E isso é algo que todos podem fazer. O segredo não está em fazer grandes aportes financeiros,
mas em investir de forma constante. O tempo é o seu maior aliado e a constância é o seu maior trunfo. Agora, você deve estar pensando: ok, mas como começar? O que eu faço? A resposta é simples. Escolha um valor que você se sinta confortável em investir todo mês. Pode ser um valor pequeno, como R$ 50 ou R$ 100. O importante é que você comece, porque no final, o que realmente importa é o hábito de investir. A chave para o sucesso financeiro está em começar agora e não parar. Imagine o seguinte cenário. Você começa investindo R$ 100 por mês. Parece pouco, certo? Mas, se você continuar fazendo isso durante 5, 10 ou 20 anos, você vai ver que esse valor irá se multiplicar consideravelmente. Além disso, ao investir de forma constante, você vai estar aproveitando o poder dos juros compostos. E isso, meus amigos, é onde a mágica acontece. O dinheiro que você investiu no início começa a gerar retorno. E esse retorno, por sua vez, começa a gerar mais retorno. Com o tempo, esse efeito bola de neve vai se intensificando e você vai ver seu patrimônio crescendo de forma significativa. É importante entender que o dinheiro investido todo mês tem um efeito muito mais poderoso do que você pode imaginar. Isso porque, além de gerar juros compostos, investir de forma constante também permite que você tire proveito das flutuações do mercado. Ao investir mensalmente, você compra mais unidades de um ativo quando os preços estão baixos e menos quando os preços estão altos, o que ajuda a equilibrar os custos e maximizar os retornos a longo prazo. Esse conceito é conhecido como média de custo em dólar e é uma estratégia poderosa que elimina a tentativa de adivinhar o melhor momento para investir. Agora, imagine se você começasse a investir todo mês, mesmo que fosse com valores modestos. Com o tempo, você se acostuma com essa rotina e ela começa a fazer parte da sua vida financeira. O melhor de tudo é que, ao investir regularmente, você acaba ficando mais consciente das suas finanças e começa a tomar decisões mais inteligentes sobre seu dinheiro. Uma coisa é certa: se você não começar a investir agora, o futuro vai chegar do mesmo jeito, mas sem o patrimônio que você poderia ter construído. Então, comece agora, mesmo que seja com um valor pequeno. O mais importante é começar e, a partir daí, manter a disciplina. Lembre-se, o tempo é seu maior aliado. Não importa se você tem 20, 30 ou 50 anos, o conceito de investir todo mês pode ser o que vai te levar à liberdade financeira. A constância e a disciplina no investimento têm o poder de mudar sua vida. E você está no controle dessa mudança. A mentalidade do rico do dia para a noite. É muito comum encontrarmos pessoas que acreditam que a única forma de alcançar a riqueza é tendo um golpe de sorte. Aquela oportunidade inesperada que de uma hora para outra transforma sua vida. Muitos ainda sonham com o bilhete de loteria ou com o investimento perfeito que vai fazer com que seu patrimônio se multiplique do dia para a noite. Mas a dura realidade é que, embora esses casos existam, eles são a exceção, não a regra. E na grande maioria das vezes, quem aposta nessas esperanças acaba se frustrando. A mentalidade do rico do dia para a noite é um dos maiores inimigos das finanças pessoais. Esse pensamento faz com que muitas pessoas, ao verem os primeiros sinais de dificuldades ou ao perceberem que não estão ficando milionárias tão rapidamente quanto imaginavam, desistam do caminho da disciplina financeira. Acham que não vale a pena continuar, já que a riqueza parece estar fora de alcance. Mas a verdade é que ninguém fica rico da noite para o dia. E quem pensa que isso vai acontecer está ignorando
o que realmente leva à construção de uma verdadeira fortuna. O poder da constância. Investir não é sobre encontrar o investimento perfeito que vai te fazer ganhar um valor astronômico em pouco tempo. Não é sobre escolher aquela ação de risco alto, esperando que o mercado a faça disparar. O sucesso financeiro está, na verdade, em tomar decisões inteligentes e consistentes ao longo do tempo, respeitando o processo. O que realmente constrói riqueza é a habilidade de tomar boas decisões e repetir essas decisões ao longo dos anos. Isso é o que faz toda a diferença. O verdadeiro segredo da riqueza é saber que a riqueza é construída lentamente. Ela vem do hábito diário de tomar boas decisões financeiras, do controle sobre os gastos, da disciplina para investir regularmente e, mais importante, de ter paciência. Isso é algo que muitos investidores de sucesso sabem muito bem. Não é o ato de comprar um imóvel barato ou investir em uma ação que vai subir vertiginosamente, mas sim a capacidade de persistir mesmo quando os resultados não são imediatos. Se você olhar para a maioria dos investidores bem-sucedidos ao redor do mundo, verá que eles não chegaram onde estão com decisões impulsivas e arriscadas. Eles investiram de forma constante em diversos ativos ao longo de muitos anos. Pessoas como Luiz Barsi, por exemplo, sempre enfatizam que a chave não é esperar pela grande oportunidade, mas sim desenvolver um portfólio estável e diversificado e continuar investindo mês após mês sem se preocupar com as flutuações do mercado. A mentalidade do rico do dia para a noite também é alimentada pela mídia e pelas redes sociais. As histórias de investidores que ficaram milionários em um curto período de tempo são compartilhadas o tempo todo. E isso cria a falsa impressão de que, se você não alcançar esse tipo de sucesso rápido, está fazendo algo errado. Mas a realidade é bem diferente. O sucesso financeiro leva tempo. E se você não entender isso, será fácil se frustrar e desistir. Eu sei, às vezes pode ser difícil ter paciência quando parece que seus investimentos estão crescendo devagar. Mas a verdade é que, quanto mais você investe de forma consistente, mais rápido seu patrimônio começa a crescer. Isso acontece porque o efeito dos juros compostos entra em cena, fazendo com que seus ganhos se multipliquem com o tempo. Mesmo que o valor inicial seja pequeno, a longo prazo, ele pode se tornar significativo. A chave para vencer a mentalidade do rico do dia para a noite é entender que o processo de enriquecimento é gradual. Não existe um atalho e não há problema algum nisso. A verdadeira beleza do investimento é que ele oferece resultados reais e duradouros, mas esses resultados exigem tempo e esforço. O mais interessante é que, quanto mais tempo você permanece no jogo, mais você aprende e mais você aprimora suas estratégias de investimento, criando uma base sólida que pode se sustentar ao longo de toda a sua vida. E lembre-se, os grandes investidores são aqueles que pensam no longo prazo. Eles não estão preocupados com os altos e baixos de curto prazo. Eles sabem que o caminho mais seguro para a riqueza é ter uma mentalidade de longo prazo e estar disposto a investir de forma disciplinada, sem se deixar levar pela ansiedade ou pelo medo de que o momento ideal tenha passado. O momento ideal é agora. Ele sempre vai ser agora, e a única coisa que você precisa fazer é começar e continuar. Não permita que a mentalidade do rico do dia para a noite te desanime. Ao invés disso, abraça a jornada e a paciência necessária para alcançar seus objetivos financeiros. Isso não significa que você deve se conformar com a ideia de nunca ser rico, mas sim que a riqueza verdadeira vem com a consistência.
Isso é o que diferencia os investidores de sucesso dos que ficam à espera de uma chance improvável. A questão é simples. Se você investir todo mês, sem pressa e com paciência, os resultados vão aparecer. E quando você olhar para trás, vai perceber que o tempo foi seu maior aliado. Não importa se você vai começar com 50, 100 ou 500 reais. O importante é dar o primeiro passo e continuar com disciplina. É o longo prazo que vai fazer a diferença. O poder dos juros compostos. Agora que já entendemos a importância da consistência e da paciência no processo de investimento, é hora de falar sobre um dos conceitos mais poderosos e transformadores quando se trata de finanças pessoais: os juros compostos. Se você ainda não está familiarizado com esse conceito, prepare-se para entender por que ele é, sem dúvida, o melhor amigo de quem investe regularmente. E, mais importante ainda, como você pode usar esse poder a seu favor para transformar sua vida financeira ao longo do tempo. Os juros compostos são um conceito simples, mas a sua eficácia é impressionante. Para resumir de maneira simples, juros compostos significam que você recebe juros não apenas sobre o valor original que investiu, mas também sobre os juros que o seu investimento já gerou. Em outras palavras, é o dinheiro fazendo mais dinheiro, e esse ciclo continua crescendo de forma exponencial à medida que o tempo passa. E é aqui que o efeito mágico acontece. Para entender melhor, imagine o seguinte cenário. Você faz um investimento de R$100 e, ao final de um ano, esse investimento gera 10% de lucro. No final do ano, você terá R$110, certo? Mas, no ano seguinte, ao invés de você apenas ganhar 10% sobre os R$100 iniciais, você vai ganhar 10% sobre os R$110, ou seja, sobre o valor total, que inclui os juros gerados no ano anterior. E esse processo vai se repetir ano após ano, fazendo com que o seu dinheiro cresça a uma taxa mais acelerada. Esse conceito é a base de como o dinheiro cresce sozinho, quando você faz investimentos regulares e mantém o foco no longo prazo. Quando você investe todos os meses, mesmo que os valores individuais sejam pequenos, o poder dos juros compostos começa a trabalhar a seu favor. Cada real investido vai gerar mais e mais dinheiro ao longo do tempo. E quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, maior será o impacto dos juros compostos. Agora, vou ser sincero com você. Os juros compostos não vão fazer milagres da noite para o dia. Eles são poderosos, mas o efeito real dos juros compostos só começa a aparecer depois de algum tempo. Ou seja, se você investe apenas por alguns meses, ou até mesmo 1 ou 2 anos, o crescimento pode ser pequeno. A verdadeira mágica dos juros compostos acontece quando você investe de forma constante e por muitos anos, permitindo que o crescimento do seu investimento seja exponencial. Parece simples, mas o segredo está no tempo. Vamos olhar um exemplo prático para entender melhor como os juros compostos funcionam no longo prazo. Suponha que você consiga investir R$100 por mês, com uma taxa de retorno de 10% ao ano. Após 10 anos, você teria investido R$12.000, mas o valor final, com os juros compostos, poderia ser muito maior, dependendo da taxa de retorno e da constância do seu investimento. O que acontece é que o dinheiro começa a se multiplicar de forma tão rápida que fica quase impossível de parar. Porém, muitas pessoas subestimam esse poder porque têm pressa para ver grandes resultados. Elas querem ver os frutos de seus investimentos em pouco tempo, mas o verdadeiro poder dos juros compostos só se revela ao longo dos anos. Quanto mais tempo você deixar seu dinheiro investido, mais acelerado será o crescimento.
Não importa se você começa com R$ 50 ou R$ 200 por mês, o ponto crucial é começar e ser consistente, deixando o tempo trabalhar a seu favor. Outra coisa importante de entender é que, embora os juros compostos possam ser extremamente poderosos, eles também funcionam contra você quando se trata de dívidas. Se você tem dívidas de cartão de crédito, por exemplo, os juros compostos vão trabalhar contra você, fazendo com que sua dívida aumente rapidamente. Portanto, enquanto os juros compostos podem ser seu aliado quando você está investindo, eles podem ser seu inimigo quando você está endividado. Por isso, o primeiro passo para começar a usar os juros compostos a seu favor é limpar suas dívidas. Uma vez que você tem as suas finanças sob controle, os juros compostos vão ser uma força incrível para aumentar sua riqueza. Mas lembre-se de que a chave para aproveitar todo o potencial dos juros compostos é ser paciente, constante e disciplinado. Não existe atalho para o sucesso financeiro duradouro, e os juros compostos são uma ferramenta que vai fazer o trabalho duro por você ao longo do tempo. Quando você entender o poder dos juros compostos e começar a aplicá-los de forma consistente, perceberá que o dinheiro começa a trabalhar para você. E isso vai criar uma sensação de liberdade financeira que poucas pessoas conseguem atingir. O mais interessante é que você não precisa ser um gênio das finanças para entender e aplicar esse conceito. O que você precisa é apenas ter a disciplina de investir regularmente, deixando que o tempo e os juros compostos façam o resto. Portanto, ao invés de se preocupar com o retorno imediato, lembre-se que o verdadeiro segredo dos juros compostos é saber que, com o tempo, seu dinheiro vai trabalhar por você, multiplicando-se de maneira exponencial. Quanto mais tempo você permanecer no jogo, mais forte será esse efeito. Se você está pronto para aproveitar o poder dos juros compostos e transformar sua vida financeira, compartilhe este vídeo com seus amigos e comece a investir regularmente. Lembre-se, o tempo é seu maior aliado. A falácia de ganho rápido. Vivemos em uma época onde a ideia de alcançar a riqueza rápida está em alta. Seja por meio de investimentos arriscados, negócios que prometem resultados milagrosos, ou até mesmo por histórias de pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia, o conceito de ganho rápido está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E o que isso gera? Expectativas irreais e frustração, especialmente quando as coisas não acontecem da maneira que as pessoas imaginam. Mas a verdade é que, se você quer construir riqueza de maneira sólida e duradoura, a mentalidade de ganho rápido precisa ser deixada de lado. Essa busca desenfreada por dinheiro fácil está no centro de muitos erros financeiros que vemos por aí. As pessoas se iludem com a promessa de fazer um investimento, de comprar uma ação ou de iniciar um negócio que vai explodir em poucos meses. Elas não querem saber do processo gradual, do esforço constante, da paciência e, principalmente, da disciplina. Ao invés disso, estão em busca de algo que vá mudar sua vida em um estalar de dedos. O problema dessa mentalidade é que ela não é apenas irrealista, mas também perigosa. Ao invés de tomar decisões financeiras inteligentes e fundamentadas, muitas pessoas acabam caindo em armadilhas. Elas investem em ações de alto risco ou compram criptomoedas com a esperança de um pico de valorização, mas sem ter uma estratégia sólida por trás. E o que acontece? O mercado se movimenta de maneira imprevisível e essas apostas acabam se tornando grandes perdas,
deixando as pessoas com a sensação de que o sistema financeiro não funciona para elas. Além disso, quando as pessoas se deixam seduzir por promessas de ganhos rápidos, elas acabam negligenciando o que realmente faz a diferença: a construção de um portfólio equilibrado e a consistência no longo prazo. Enquanto algumas pessoas gastam energia tentando descobrir o segredo para multiplicar o seu patrimônio da noite para o dia, outras estão investindo de forma regular e disciplinada, entendendo que o verdadeiro sucesso financeiro vem de tomar boas decisões ao longo dos anos. E aqui está a grande questão: o ganho rápido não existe. Mesmo os investidores mais bem-sucedidos, aqueles que realmente geram riquezas significativas, não ficaram ricos da noite para o dia. Eles construíram seu patrimônio aos poucos, com o tempo, fazendo escolhas inteligentes, corrigindo erros e adaptando-se às mudanças do mercado. Warren Buffett, por exemplo, um dos maiores investidores da história, nunca procurou a fórmula mágica para enriquecer rapidamente. O que ele fez foi investir consistentemente em empresas sólidas. E ao longo de décadas, ele viu o retorno dos seus investimentos se multiplicarem de forma exponencial. Por outro lado, a busca incessante pelo ganho rápido pode levar a uma sensação constante de insatisfação. Isso ocorre porque, quando as expectativas não são atendidas, o que era para ser uma jogada certeira acaba se tornando uma grande frustração. Muitas pessoas desistem de investir, acreditando que o sistema financeiro é injusto ou que não é para elas, quando, na verdade, o erro estava na expectativa irrealista que foi criada. Agora, se você está pensando, mas eu não quero esperar 20 anos para ver resultados, saiba que a paciência é fundamental, mas o resultado também não precisa demorar tanto assim. O segredo está em ter consistência e uma estratégia clara. Se você começa a investir de forma regular, mesmo com valores pequenos, e faz isso de maneira equilibrada, você começará a ver os resultados mais cedo do que imagina. O truque é não se desesperar e não cair na tentação de correr atrás de promessas de enriquecimento rápido. Além disso, investir de forma inteligente envolve compreender o risco e entender que, em qualquer mercado, não existe investimento 100% seguro. A chave está em escolher investimentos que se alinhem com os seus objetivos, sua tolerância ao risco e, claro, o tempo que você está disposto a manter o seu dinheiro investido. Ao diversificar seu portfólio e investir em ativos com diferentes níveis de risco e retorno, você estará protegendo seu patrimônio e dando ao seu dinheiro a chance de crescer de forma sólida e sustentável. Uma das grandes vantagens da mentalidade de longo prazo é que, com o tempo, você se torna mais experiente e aprende a lidar com as flutuações do mercado de uma maneira muito mais tranquila. O mercado pode ser volátil, mas quando você investe com a mentalidade correta, entende que as flutuações são apenas parte do processo e que, no longo prazo, elas tendem a suavizar, criando um crescimento constante para o seu portfólio. Ao focar no processo e não no resultado imediato, você se prepara para enfrentar os desafios do mercado com mais segurança e controle. E, com o tempo, verá que o sucesso financeiro não está em encontrar a próxima grande oportunidade, mas sim em manter o foco e investir com disciplina. Não é sobre ficar rico rapidamente. É sobre construir riqueza de forma sólida e sustentável, passo a passo. Portanto, se você está pronto para abandonar a mentalidade de ganho rápido, a primeira coisa que você deve fazer é focar em estratégias de longo prazo, investir regularmente e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Lembre-se,
A verdadeira riqueza vem de escolhas inteligentes e consistentes, não de promessas vazias de enriquecimento instantâneo. Se você também acredita que a paciência e a consistência são a chave para o sucesso financeiro, compartilhe este vídeo com seus amigos e comece a investir de forma inteligente e disciplinada. Como começar com pouco? Se você ainda está pensando que precisa de uma fortuna para começar a investir, é hora de mudar essa mentalidade. A maior parte das pessoas, ao se deparar com a ideia de investir, imagina que precisa de grandes quantias de dinheiro para começar. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Investir começa com pouco, e o segredo está em começar. Mesmo que você só tenha uma pequena quantia disponível, o importante é dar o primeiro passo, é criar o hábito de investir de maneira regular. Quando se fala em investimentos, a maioria das pessoas imagina aquelas grandes oportunidades que aparecem uma vez na vida, ou ainda aquelas cifras astronômicas que só os ricos podem investir. No entanto, o que realmente faz a diferença é entender que qualquer quantia pode ser o ponto de partida. Se você pensa que precisa ser milionário para começar a investir, vou te dar uma boa notícia. Você não precisa de muito dinheiro. Você precisa de disciplina e paciência. Começar pequeno é, na verdade, uma estratégia inteligente. Quando você começa com um valor menor, você acaba se acostumando a investir regularmente e a monitorar os seus investimentos, sem o peso de arriscar grandes quantias. Isso é especialmente importante porque, ao começar pequeno, você ganha experiência, aprende mais sobre o mercado e, com o tempo, se torna mais confiante e confortável para aumentar o valor investido. O primeiro passo é, sem dúvida, o mais difícil, mas também o mais importante. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você consegue investir R$100 por mês. Esse valor pode parecer pequeno, mas se você investir esse valor de maneira consistente ao longo de um ano, já terá alocado R$1.200, sem contar os juros que você poderá ganhar dependendo do tipo de investimento. Agora, se você mantiver esse investimento por 5, 10 ou 20 anos, o efeito dos juros compostos começará a se intensificar e o seu patrimônio começará a crescer de forma exponencial. Esse é o poder de começar pequeno e ser consistente. Quanto mais você investe regularmente, mais o seu dinheiro começa a crescer. Quando você começa com pouco, também fica mais fácil controlar os riscos. Afinal, se você investe em grandes quantias logo no início, pode ficar com receio das oscilações do mercado e acabar se tornando impaciente. No entanto, ao começar com um valor mais baixo, você se acostuma com os altos e baixos naturais dos investimentos, aprendendo a não se desesperar diante da volatilidade. Você entende que essas flutuações são parte do processo e que, ao longo do tempo, os retornos consistentes são o que realmente importam. Um ponto importante ao começar pequeno é a escolha dos tipos de investimento. Existem várias opções que permitem investir com quantias mais modestas. Os fundos de investimento, por exemplo, são uma excelente alternativa para quem está começando e quer investir com segurança e praticidade. Eles permitem que você invista com valores pequenos, já que o dinheiro é agrupado com o de outros investidores e gerido por um profissional especializado. Isso significa que você não precisa se preocupar em escolher individualmente ações ou ativos, além de poder contar com a diversificação que ajuda a reduzir riscos. Além disso, os tesouros diretos ou fundos de renda fixa também são ótimas opções para quem está começando, pois apresentam um risco mais baixo e um retorno estável. Você pode começar a investir com valores acessíveis
E ao longo do tempo, seu dinheiro vai se acumulando e crescendo de maneira constante. A chave para começar com pouco é ter uma estratégia. Se você decide começar com R$ 100, é importante que esse valor seja investido com regularidade, preferencialmente todo mês. Com o tempo, você vai se acostumar a incluir esse investimento no seu orçamento e vai perceber que, à medida que sua confiança cresce, você pode aumentar esse valor gradualmente. O mais importante é que, mesmo com pouco, você está dando os primeiros passos para construir um patrimônio sólido. Muitas pessoas se preocupam em não ter grandes resultados logo de início, mas a verdade é que a paciência vai ser sua aliada no longo prazo. Investir aos poucos, mas de forma constante, vai gerar um impacto significativo na sua vida financeira. E lembre-se, a verdadeira riqueza não vem da noite para o dia. Ela é construída aos poucos, com o tempo. E se você está pensando, ok, mas qual é o benefício de começar com pouco? A resposta é simples. A verdadeira magia acontece no longo prazo. Quando você começa com uma quantia pequena e investe regularmente, o efeito dos juros compostos vai trabalhando a seu favor. A cada mês, seu dinheiro começa a gerar mais dinheiro e, ao longo dos anos, o que parecia um valor insignificante no começo se transforma em uma quantia considerável. Além disso, começar com pouco permite que você desenvolva uma mentalidade de investidor. Você aprende a analisar o mercado, a tomar decisões inteligentes e, mais importante, aprende a controlar suas emoções durante as oscilações do mercado. Isso é algo que muitos investidores aprendem com o tempo e você já estará à frente, simplesmente porque tomou a decisão de começar. O mais importante é que, ao começar, você não só estará investindo seu dinheiro, mas também estará investindo no seu futuro. Com o tempo, você vai entender que o valor não é o mais importante. O segredo está em manter o foco, ser constante e, claro, ter paciência para ver o seu dinheiro crescer. Se você já está pronto para começar a investir, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário dizendo qual valor você vai começar a investir hoje. Não importa o quanto, o importante é começar. O investimento como forma de liberdade. Chegamos ao fim, mas o mais importante agora é refletir sobre tudo o que aprendemos e como podemos aplicar esses conceitos para mudar nossa vida financeira. Já discutimos sobre como investir regularmente todo mês pode transformar o seu futuro, como os juros compostos são poderosos aliados para quem tem paciência, e como a consistência é mais importante do que esperar pela grande oportunidade que nos faça ricos da noite para o dia. Agora, é hora de olhar para o quadro maior e perceber que o investimento é, de fato, a chave para alcançar a liberdade financeira. Investir não é apenas uma ferramenta para fazer o seu dinheiro crescer, mas sim um caminho para a liberdade, onde você está no controle do seu futuro. Quando você decide investir regularmente, você não está apenas aplicando dinheiro em ativos, está investindo em sua própria segurança financeira, no seu bem-estar e, mais importante, na sua independência. A liberdade financeira vem quando você começa a ter controle sobre sua vida financeira, em vez de ser controlado pelas circunstâncias, pelo seu salário ou pelas dívidas. Parece um pouco difícil de acreditar, certo? Afinal, quem não gostaria de alcançar essa liberdade o mais rápido possível? A boa notícia é que não é preciso ser um gênio das finanças para alcançar essa liberdade. O segredo está em adotar uma mentalidade de longo prazo, ser consistente em seus investimentos e, o mais importante,
nunca desistir. Talvez você esteja pensando que o processo será longo e que o caminho para a liberdade financeira é demorado. E sim, existe um tempo necessário para que os frutos do seu trabalho comecem a aparecer. Mas lembre-se, se você começar agora com pequenos passos e mantiver o foco, você vai ver os resultados mais cedo do que imagina. O mais importante é que, ao longo do tempo, seus investimentos vão começar a se multiplicar e você estará criando um futuro mais seguro, mais estável e mais próspero para si mesmo. Investir com regularidade também cria um ciclo de crescimento contínuo. A cada mês, quando você decide investir, você está tomando uma decisão que no futuro se refletirá em um aumento no seu patrimônio. Esse ciclo de crescimento vai se intensificando à medida que o tempo passa. E a verdade é que, no momento em que você começar a ver o seu dinheiro trabalhando para você, vai perceber que todo o esforço, por menor que tenha sido no início, valeu a pena. Outro ponto essencial é entender que o verdadeiro investimento não é apenas financeiro, mas também mental. Ao investir de maneira regular e constante, você está desenvolvendo uma mentalidade de investidor, que é uma das maiores habilidades que qualquer pessoa pode ter. A mentalidade de investidor vai além do simples ato de investir em ativos financeiros. Ela envolve disciplina, controle emocional e visão de longo prazo. Essa mentalidade te prepara para lidar com as oscilações do mercado, com a ansiedade de querer resultados rápidos e, principalmente, com a paciência necessária para esperar os frutos do seu trabalho. À medida que você investe, aprende e cresce, você se torna mais consciente de onde colocar seu dinheiro, de quais investimentos fazem sentido para seu perfil de risco e de como diversificar sua carteira de investimentos para maximizar os retornos enquanto minimiza os riscos. Esse aprendizado é algo que não pode ser apressado. É um processo contínuo de educação financeira, onde você vai ajustando sua estratégia conforme as mudanças nos mercados e nas suas próprias necessidades. Mas lembre-se, o poder do investimento está em começar agora, independentemente de quanto você ganha ou quanto você tem para investir. Comece com o que você pode, mesmo que seja um valor pequeno, e construa sua jornada financeira com consistência. Não espere pelo momento perfeito ou pela grande oportunidade que vai mudar sua vida instantaneamente, pois essas oportunidades raramente acontecem. O que realmente muda a sua vida é a ação contínua e disciplinada. A verdade é que, quando você decide investir com regularidade e disciplina, você está criando um patrimônio que pode te garantir a tranquilidade e a liberdade no futuro. Você não vai depender apenas de um salário fixo, nem vai se preocupar com imprevistos ou crises financeiras, porque você terá construído um fundo que te dará a segurança necessária para viver sem preocupações financeiras. Agora, pense em onde você quer estar daqui a 5, 10 ou 20 anos. Se você começar a investir agora, você poderá olhar para trás e ver uma grande diferença na sua vida financeira. A cada decisão de investimento, você estará mais perto de alcançar seus objetivos, mais perto de atingir a liberdade que tanto deseja. O investimento é uma jornada, e a boa notícia é que você está no controle do seu destino financeiro. A liberdade financeira não vem de uma grande herança ou de um golpe de sorte, mas sim da decisão de começar e do compromisso com o processo. Comece hoje, mesmo com um pequeno valor, e permita que o tempo e a consistência façam o trabalho pesado por você. Se você também acredita que investir é o caminho para a liberdade financeira, compartilhe este vídeo
com quem você conhece e comente abaixo, dizendo qual será o primeiro passo que você dará para começar sua jornada de investimentos. Não importa o valor, o importante é começar